Bem-vindos a uma reflexão profunda sobre os limites do poder humano e a soberania divina. No cenário político e espiritual da América Latina, poucos momentos foram tão emblemáticos quanto os eventos que cercaram a figura de Nicolás Maduro nos últimos tempos. O que acontece quando um líder, acuado pelo desespero e pela perda de apoio popular, decide usar o sagrado como um escudo político? Hoje, analisamos o declínio de um governo que, ao tentar manipular a fé, encontrou o seu próprio fim. A queda de Maduro não foi apenas um ato de pressão internacional, mas o desfecho inevitável de um período marcado pela distorção sistemática da verdade. Antes de sua queda definitiva, o mundo testemunhou um profundo desequilíbrio em rede nacional. Em um esforço desesperado para manter a relevância perante uma nação que já não o ouvia, Maduro começou a proferir discursos onde nomes sagrados eram lançados ao vento sem qualquer respaldo espiritual. Ele tentou criar uma colcha de retalhos religiosa, invocando simultaneamente Abraão, Davi, Jesus e Maomé. Essa mistura confusa não era um sinal de ecumenismo ou respeito às diferenças, mas uma tentativa clara de buscar proteção em todas as frentes possíveis. Era a imagem de um líder sem chão, tentando desesperadamente encontrar uma âncora em meio à tempestade que ele mesmo criou. Talvez um dos momentos mais contraditórios dessa trajetória tenha sido quando, dentro das paredes do Palácio de Miraflores, ele declarou solenemente que a Venezuela pertencia unicamente a Cristo. Para alguns seguidores, essas palavras soaram como uma radicalização da fé. Entretanto, para o mundo e para a história, as ações valem mais que as proclamações. A verdadeira fé se manifesta em justiça e pão na mesa, não em discursos de conveniência feitos sob pressão. Enquanto ele falava em honra ao Espírito Santo, o povo venezuelano ainda carregava as marcas da opressão e da escassez. O uso do nome de Deus como instrumento de propaganda política é historicamente o último refúgio daqueles que perderam a autoridade moral. O ápice do absurdo ocorreu quando Maduro, auto-intitulando-se um cristão de oração e ação, proferiu o que muitos consideraram a maior das blasfêmias históricas. Ele afirmou diante das câmeras que Jesus Cristo era um menino palestino que morreu como um espírito palestino vitorioso. Ao tentar transformar o Messias no primeiro anti-imperialista da história, Maduro não buscava a verdade bíblica, mas sim a criação de um símbolo político que servisse à sua própria ideologia. Ele deturpou milênios de história e teologia para tentar validar sua luta pessoal pelo poder, ignorando a essência espiritual do Evangelho em favor de uma narrativa de palanque. Essas declarações geraram um episódio de constrangimento global que escancarou a fragilidade de seu governo. A fé foi tratada como moeda de troca e a verdade histórica foi sacrificada no altar da sobrevivência política. Mas a justiça, tanto humana quanto divina, possui seu próprio tempo. As Escrituras são categóricas ao afirmar que de Deus não se zomba. A queda de um líder que subestimou o discernimento do seu povo e a santidade da fé serve como um lembrete eterno. Nenhum império terrestre, por mais autoritário que seja, é absoluto diante do tribunal da história. A derrocada de Maduro não deve ser vista apenas como uma mudança de regime. É uma lição sobre a corrupção da alma pelo poder. Como diz o livro de Provérbios, um governante sem sabedoria é aquele que apenas aumenta o sofrimento do seu povo. Hoje, ao olharmos para trás e analisarmos esses eventos, somos convidados a refletir sobre a importância da integridade. A liderança exige mais do que palavras fortes, exige coerência. Que o exemplo da Venezuela sirva para que a verdade nunca mais seja feita refém de interesses particulares e que a paz real, aquela que nasce da justiça, finalmente encontre o seu lugar.